Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Daremos continuidade ao dimensionamento dos condutores. Nessa aula vamos trabalhar o critério da proteção contra a sobrecarga. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando que foram apresentadas nas aulas anteriores os objetivos dessa lição, que os objetivos principais são assimilar a importância do dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção, aplicando esses métodos de dimensionamento dos condutores, aplicando os critérios de dimensionamento desses condutores e, através do dimensionamento do condutor, também fazer o dimensionamento do dispositivo de proteção, tanto contra sobrecarga quanto curto-circuito, de forma que você tenha uma coordenação entre os dispositivos de proteção e os condutores daquela instalação. Então, antes de iniciar propriamente o dimensionamento do condutor pelo critério da proteção contra a sobrecarga, vamos definir o que seria uma sobrecarga elétrica. Então, essa sobrecarga elétrica ela ocorre em uma instalação elétrica ou um circuito da instalação e é caracterizado pelo aumento da corrente naquele circuito, de forma que aquele condutor daquela instalação, daquele circuito, ele não foi projetado para conduzir aquele nível de corrente durante longos períodos de tempo. E nesse caso, haverá então o aquecimento do condutor, provocando desgaste na isolação e desgaste no próprio condutor e, dessa forma, colocando em risco a instalação elétrica. Essas sobrecargas na instalação elétrica, geralmente elas ocorrem por falha em algum equipamento elétrico ou por uma operação inadequada de um equipamento ou da instalação. Um caso muito comum de sobrecargas elétricas é na utilização de motores elétricos, quando você coloca uma carga no eixo maior do que a potência nominal daquele motor, e nesse caso o motor passa a trabalhar em sobrecarga. Como os condutores daquele motor foram dimensionados para a corrente nominal, esse circuito passa então a trabalhar no regime de sobrecarga. Então, a literatura ela enquadra a sobrecarga como uma elevação dessa corrente, quando essa corrente atinge valores até 10 vezes a corrente nominal do circuito, ou seja, a partir de uma corrente superior a 10 vezes a corrente nominal já é tratado como corrente de curto-circuito. Entre uma vez a corrente nominal, ou seja, correntes acima da corrente nominal, até 10 vezes a corrente nominal, já é enquadrado como sobrecarga. Nós chamamos de corrente nominal aquela corrente que é conduzida por um condutor ou por um circuito, quando aquele equipamento utiliza sua potência nominal. Um dos indícios de sobrecarga em uma instalação elétrica é quando você tem um desarme frequente de disjuntores daquela instalação. Então, nesse caso, em função do aumento da corrente daquele circuito, haverá consequentemente desarme daquele disjuntor, desde que aquele disjuntor tenha sido dimensionado de forma adequada para aquele circuito. Há o outro lado também, que o disjuntor ele pode desarmar em situações que não seja sobrecarga, se o disjuntor tiver sido dimensionado de forma inadequada. Então, quando é possível, em algumas situações que você faça a previsão de um disjuntor com a corrente nominal menor do que a corrente daquele circuito, e nesse caso, mesmo em condições normais de operação, aquele disjuntor vai desarmar. Cada disjuntor ele tem uma curva específica, e essa curva específica ela está relacionada ao tipo de carga que vai ser protegida. Ou seja, se você tem carga resistiva, você vai ter um tipo específico do disjuntor, uma curva de atuação específica. Se for carga indutiva, aí você já vai ter outro tipo de disjuntor. Da mesma forma, se for carga capacitiva, dispositivos eletrônicos ou semicondutores. Então, para cada tipo de carga, há um disjuntor específico para fazer a proteção daquele componente ou daquele circuito, conforme o tipo de carga. Então, essa diferenciação entre os disjuntores se dá através das curvas de atuação. Então, os disjuntores, nós temos os disjuntores curva A, curva B, curva C ou curva D, cada um tipo desse disjuntor empregado no tipo de carga específico. Algumas normas não dispõem desses 4 tipos de disjuntores, então nós vamos trabalhar aqui com a norma de disjuntores a 60.898, no qual ela só trabalha com os disjuntores, ela se refere aos disjuntores das curvas B e C. O disjuntor curva A ele é um disjuntor muito raro de se encontrar no mercado, e o disjuntor curva D já é um disjuntor que é utilizado em instalações industriais, então não é comum para instalações residenciais. Nas instalações residenciais nós utilizamos os disjuntores curva B e curva C, os quais veremos mais adiante. Então,
Como foi falado no disjuntor, o disjuntor ele apresenta uma curva de atuação, que essa curva de atuação ela depende da corrente daquele circuito a qual está conectado aquele disjuntor, e o tempo de atuação vai depender então da magnitude dessa corrente. Então nós temos aqui a região de sobrecarga, ou seja, se o disjuntor estiver operando nesse ponto aqui da curva, em algum desses pontos aqui dessa curva, nós teremos uma região de sobrecarga. Então, o tempo aqui ele aumenta segundo a ordenada. Então, se você tem o aumento da intensidade da corrente, você vai ter a diminuição do tempo. Já essa outra curva aqui, essa parte reta aqui, ela é enquadrada como as situações de curto-circuito, ou seja, imediatamente identificado um curto-circuito na instalação, observe, passou do limiar da intensidade, o disjuntor ele tem que atuar de forma rápida. Então, nós temos aqui a região de curto-circuito e nós temos aqui a região de sobrecarga. Então, observe que o disjuntor eles operam obedecendo essa relação de tempo versus corrente elétrica. Então, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, seja de sobrecarga ou de curto-circuito, mais rápida será a atuação do disjuntor. Então, é necessário que no dimensionamento do disjuntor ocorra uma coordenação entre o condutor e o dispositivo de proteção, de forma que o disjuntor não permita que aquele condutor sofra um sobreaquecimento. Então, nas instalações residenciais, essa proteção dos circuitos, o principal dispositivo que é utilizado é o próprio disjuntor. Como foi abordado anteriormente, o disjuntor termomagnético curva B ou curva C são os mais comuns a serem utilizados nas nossas instalações elétricas residenciais. Então, essa curva de disjuntores, a curva de atuação, ela apresenta alguns pontos que é necessário que compreendamos melhor para entender o princípio de funcionamento do disjuntor. Então, nós temos aqui a curva verde, é uma curva de não atuação do disjuntor. O que é que isso representa? Qualquer valor de corrente ou qualquer ponto da curva que faça relação entre o tempo e a corrente aqui, se tiver à esquerda dessa curva, não haverá a atuação do disjuntor. Consequentemente, qualquer ponto da curva à direita da curva vermelha, haverá a atuação do disjuntor. Então, cada um desses pontos da curva, eles são identificados através de correntes. Então, nós temos aqui nesse ponto a corrente 1, que ela é enquadrada como a corrente convencional de não atuação na sobrecarga, ou seja, qualquer valor de corrente inferior a I1, igual ou inferior a I1, o disjuntor não irá atuar. Nós temos aqui a corrente 2, e aqui já é a corrente de atuação na região de sobrecarga, ou seja, qualquer valor de corrente, qualquer ponto à direita dessa curva aqui, haverá a atuação do disjuntor segundo uma sobrecarga. Nós temos aqui as correntes I3, que é o limite de tolerância do disparador, ou seja, nessa região entre a curva verde e a curva vermelha é a tolerância do disjuntor. Então, o disjuntor, a partir dessa curva verde, à esquerda da curva verde é que ele não pode atuar, a partir da curva vermelha ele obrigatoriamente tem que atuar, e aqui você tem a tolerância entre as curvas do disjuntor. Aqui no 4 nós temos a corrente convencional de não atuação no curto-circuito, ou seja, se você tiver um curto-circuito nessa região aqui, não haverá a atuação do disjuntor. Consequentemente, se você tiver um curto-circuito nessa região, haverá a atuação do disjuntor. Então, vimos aí que o disjuntor ele tanto pode identificar a corrente de sobrecarga quanto de curto-circuito, e para entender esse princípio de funcionamento, precisamos analisar que o disjuntor ele tem componentes específicos para atuar na sobrecarga e tem componentes específicos para atuar na região de curto-circuito. Então, os disjuntores magnéticos, os disjuntores termomagnéticos, ele dispõe de um disparador térmico com um atraso, que é um elemento bimetálico aqui, que dependendo da sua característica de intensidade de tempo e corrente, ele vai fazer a atuação do disjuntor. Então, esse dispositivo de atuação ele atua tanto na sobrecarga quanto em curto-circuito. Então, quando tem uma sobrecarga na instalação, haverá o aquecimento desse elemento bimetálico e fará com que o disjuntor seja desarmado. Quando você tem uma alta corrente,
Aí você já tem a atuação dessa bobina, aí é uma operação magnética, e essa bobina é quem fará o desarme do disjuntor. Então nós temos uma bobina para fazer o desarme do disjuntor em função de curtos-circuitos, e nós temos um elemento bimetálico para fazer o desarme do disjuntor em função de uma sobrecarga. Então, o disjuntor funciona basicamente dessa forma. Em condições normais de operação, o disjuntor deve estar com o circuito fechado, ele deve estar permitindo a condução da corrente elétrica. Em condições anormais de operação, o disjuntor deve fazer o seccionamento daquele circuito. Então, condições normais, o disjuntor está com o circuito fechado. Condições anormais, o disjuntor deve estar com os circuitos abertos. Então, esses disjuntores que são utilizados nas instalações residenciais, eles são enquadrados na norma NBR-NM 60898, que se refere aos disjuntores a serem manipulados para usuários leigos, aquelas pessoas que não têm instrução quanto às informações elétricas da instalação elétrica. Então, esse disjuntor ele é projetado para não sofrer manutenção, ou seja, se um disjuntor desse apresenta problema, ele deve ser substituído. Não é feito ajuste ou reparo no disjuntor. Então, esse disjuntor que é utilizado nas instalações elétricas é o disjuntor termomagnético. Então, nesse caso, para com que nossa instalação ela seja segura, apresente condições satisfatórias de operação, tanto do ponto de vista de operação do circuito, quanto do ponto de vista de proteção do usuário, deverá haver um correto dimensionamento do dispositivo de proteção, de forma que ele possa trabalhar de forma coordenada com o disjuntor, com o condutor, para não ocorrer o aquecimento excessivo desse condutor. Então, quando nós temos um disjuntor corretamente projetado para aquele circuito, aquele condutor daquele circuito ele vai trabalhar em condições normais de operação e não vai ter um aquecimento excessivo. Então, de forma que o disjuntor proteja aquela instalação de forma adequada, ele tem que atuar no tempo adequado nas condições anormais de operação, que são aquelas condições de sobrecarga ou de curto-circuito. Então, desde que seja identificado uma sobrecarga ou um curto-circuito na instalação, o disjuntor ele tem que atuar no tempo adequado, segundo os parâmetros da norma, de forma que aquela instalação venha a ser protegida. Então, lembrando que os nossos disjuntores eles devem trabalhar com circuito fechado nas condições normais de operação e deve abrir o circuito nas condições anormais de operação. Então, resta saber como vamos escolher essas curvas de atuação do disjuntor. Então, para escolher adequadamente essa curva, o projetista ele deve conhecer o tipo de carga que será conectado naquele circuito, para o qual aqueles disjuntores e aqueles condutores estão sendo projetados. O nosso primeiro disjuntor é o disjuntor curva A. Esse disjuntor ele é dimensionado e projetado para alimentar cargas eletrônicas, como semicondutores, e ele trabalha com a região de corrente 2 vezes a corrente nominal e 5 vezes a corrente nominal. Então, esse dispositivo aqui, observe que as correntes de sobrecarga curto-circuito obedecem a esse ponto de atuação, ou seja, para correntes inferiores a 2 vezes a corrente nominal, nesse trecho de curto-circuito, não haverá atuação do disjuntor, e para correntes superiores a 3 vezes a corrente nominal, obrigatoriamente deve haver a atuação desse disjuntor. Aqui na região de sobrecarga, para correntes inferiores a 1,33 vezes a corrente nominal do disjuntor, não deve haver disparo na situação de sobrecarga, e para correntes superiores a 1,45 vezes a corrente nominal do disjuntor, deve haver o disparo daquele disjuntor. Então, esse aqui é o disjuntor curva A. Esse é um disjuntor que ele não é utilizado em instalações residenciais, tendo em vista que esse disjuntor ele é projetado para alimentar cargas eletrônicas, como semicondutores, visto que essas cargas elas apresentam baixíssimo risco de entrar em regime de sobrecarga, e nesse caso, qualquer indício de corrente de curto-circuito, esse disjuntor deve fazer a atuação. O nosso segundo disjuntor é o disjuntor curva B. Esse disjuntor é para ser utilizado em instalações elétricas residenciais, principalmente nas cargas resistivas, como chuveiro, torneira ou aquecedores elétricos em si, e também é utilizado nas tomadas de
de uso geral, aquelas tomadas que não fazem uso de motores elétricos. Então esse disjuntor ele atua com uma curva de corrente superior a 5 vezes a corrente nominal, ou seja, se a corrente de curto-circuito for maior que 5 vezes a corrente nominal, obrigatoriamente esse disjuntor já deve atuar. Da mesma forma, para correntes inferiores a 3 vezes a corrente nominal, esse disjuntor não deve atuar. E assim como o disjuntor curva A, ele não atua para correntes inferiores a 1,33 vezes a corrente nominal e obrigatoriamente deve atuar para correntes superiores a 1,45 vezes a corrente nominal. O outro disjuntor é o disjuntor curva C. Esse disjuntor já é para ser utilizado em cargas indutivas, aquelas cargas que apresentam picos de corrente quando é feita a energização, no caso de micro-ondas, motores de instalações elétricas, ar-condicionado. E esse tipo de disjuntor ele tem curva de atuação obrigatória para correntes superiores a 10 vezes a corrente nominal, no caso de curto-circuito, e não atua para correntes inferiores a 5 vezes a corrente nominal na região do curto-circuito. Assim como os demais disjuntores, ele não deve atuar com corrente inferior a 1,33 vezes 1,13 a corrente nominal e deve atuar com 1,45 vezes a corrente nominal. Então esse aqui é o disjuntor da curva C, ele é utilizado no circuito da cozinha, onde nós temos micro-ondas, nós temos motores geralmente o tipo de carro que são utilizados naqueles circuitos, além da área de serviço da nossa instalação. Então nesses dois pontos é interessante que utilizemos disjuntores curva C. Por último, nós temos o disjuntor curva D, aí nesse caso aqui é um disjuntor específico para ser utilizado em instalações industriais. Ele é utilizado em cargas altamente indutivas, como motores e transformadores, então não é aplicado em instalações residenciais. Nesse caso, esse disjuntor ele não é para ser atuado na região do curto-circuito para correntes inferiores a 10 vezes a corrente nominal e é para atuar em correntes superiores a 20 vezes a corrente nominal. Na região de sobrecarga, não deve atuar com corrente inferior a 1,13 vezes a corrente nominal e deve atuar em correntes superiores a 1,45 vezes a corrente nominal. Esse tipo de disjuntor, se você observar, ele permite aquelas correntes de pico, que são características dos motores elétricos e transformadores, daí que ele deve ser utilizado nesse tipo de carga. Então esse é o nosso disjuntor curva D. Então esses disjuntores que são utilizados nas instalações residenciais, as correntes nominais mais frequentes encontradas com disjuntores que são comercializados, são correntes que nesses níveis 6, 8, 10, 13, 16, 20 e assim por diante. Então, esse disjuntor, o disjuntor DIN, você encontra ele, o disjuntor menor, com correntes até 125 amperes. Então, já conhecemos as curvas nominais do disjuntor, podemos então iniciar o dimensionamento do nosso circuito. Então, o primeiro critério para dimensionamento da proteção de sobrecarga, ele se refere que a corrente de projeto do circuito, daquela instalação, ela deve ser menor ou igual à corrente nominal do disjuntor ou do fusível. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando o disjuntor. E essa corrente do disjuntor aqui, ela deve ser menor ou igual a IZ, que é a capacidade de condução de corrente daquele condutor, conforme o método de instalação. Então, esse é o primeiro critério para fazer o dimensionamento do nosso disjuntor. Temos aqui agora o segundo critério para dimensionamento dos condutores pelo critério da proteção contra a sobrecarga, que nesse caso é a corrente I2, que é aquela corrente convencional de atuação do disjuntor, ou seja, aquela corrente que obrigatoriamente o disjuntor tem que atuar, ela deve ser menor ou igual a 1,45 vezes o IZ, que é a capacidade de condução de corrente daquele condutor, conforme o método de instalação. Isso aqui quando você tiver controle de temperatura da sua instalação, ou seja, você tem controle sobre a quantidade de horas que aquela instalação vai entrar em regime de sobrecarga. E se você não tem como fazer esse controle, fazer essa estimativa das sobrecargas da sua instalação, então o I2 ele deve ser menor ou igual ao IZ. Então, lembrando que para a norma, o que é enquadrado esse controle de temperatura é quando há garantias que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores, ela não pode ser mantida por um tempo superior a 100 horas durante 12 meses, ou seja,
Em um ano da sua instalação, você tem que garantir que aquele circuito, aquela instalação, ela não seja submetida a mais do que 100 horas de sobrecarga, ou 500 horas ao longo da vida útil de todo o condutor. Quando falamos da vida útil aqui, estamos estabelecendo um horizonte aí de 20 anos aproximadamente. Então, você tem que garantir que nesses 20 anos, você não vai ter mais que 500 horas de sobrecarga naquele circuito. Se você não tem como fazer essa garantia na sua instalação, você pode adotar a segunda opção, que nesse caso, na nossa corrente 2, ela é menor ou igual ao IZ. Então, nesse caso aqui, você não tem controle da temperatura da sua instalação. Segundo a norma IEC, essa corrente 2, ela é menor ou igual a 1,45 vezes a corrente nominal do disjuntor, para disjuntores até 63 amperes, e nesse caso, esse tempo limite de disparo será menor do que 1 hora, ou seja, se o meu disjuntor entrou no regime de sobrecarga, com a corrente superior a 1,45 vezes a corrente nominal, esse disjuntor ele tem que atuar em até 1 hora. Então, já no caso para disjuntores com corrente superior a 63 amperes, esse meu disjuntor ele tem que disparar em até 2 horas. Então, esses são os tempos de disparo para esses disjuntores conforme a norma NBR-EC 60898, dígito 2 de 2019, que trata dos disjuntores para as instalações residenciais, nos casos dos disjuntores curva B e curva C. Iniciando então o nosso dimensionamento do nosso circuito, lembrando que nós estamos trabalhando no circuito 3 dessa instalação, e agora vamos fazer o dimensionamento do condutor pelo critério da proteção contra sobrecarga. Lembrando que no início, nas aulas anteriores, já fizemos o dimensionamento do condutor desse circuito, em função do critério da queda de tensão, da capacidade de condução de corrente e inicialmente pela seção mínima. Então, nos 3 critérios avaliados anteriormente, a seção definida para o disjuntor foi a seção de 2,5 mm², e segundo o critério de capacidade de condução de corrente para esse circuito, para esse condutor, pelo método B1, que foi o método que utilizamos na instalação, ele permite que seja conduzida uma corrente de até 24 amperes. Então, nesse caso, a nossa corrente Z do nosso condutor é igual a 24 amperes. A nossa corrente de projeto da instalação é 9,09 amperes. Então, adotando o critério 1, o primeiro critério, nós temos que o nosso disjuntor ele tem que apresentar uma corrente superior a 9,09 e uma corrente inferior a 24 amperes. Nesse caso, nós temos como opção os disjuntores de 10 amperes, de 16 amperes ou 20 amperes. Como sugestão, escolhe-se o disjuntor com menor capacidade de condução de corrente dentre aqueles que atendem àquele critério. Então, nesse caso aqui, escolhemos o disjuntor de 10 amperes. Já adotando o segundo critério, onde nós vamos considerar aqui que nós não temos como fazer gerência sobre as sobrecargas daquela instalação, então não tem como você, enquanto projetista, estabelecer a quantidade de horas que aquela instalação vai entrar em regime de sobrecarga. Então, aqui vai ser admitido que essa instalação ela pode entrar em regime de sobrecarga de forma indefinida. Então, não há controle sobre isso. Então, nesse caso, vamos utilizar o critério onde I2 é menor ou igual a IZ. Lembrando da equação anterior, lembrando que o I2 é igual a 1,45 vezes o IN, onde o IN aqui é a corrente do nosso disjuntor que vamos definir, que vamos calcular. E Z é a capacidade de condução de corrente do condutor segundo o método de instalação, no nosso caso aqui o método B1. Então, nossa corrente IN tem que ser menor ou igual a IZ dividido por 1,45. O nosso IZ é 24 amperes, que vai nos resultar numa corrente de 16,55 amperes. Então, nesse caso aqui, o nosso disjuntor ele tem que ter uma corrente menor ou igual a 16,55. Então, nós temos o disjuntor de 10 amperes ou o disjuntor de 16 amperes. Nesse caso, assim como no primeiro critério, escolhe-se o disjuntor com menor corrente nominal. No nosso caso aqui, o disjuntor de 10 amperes. Então, segundo o método de proteção, segundo o critério de proteção contra sobrecarga, o disjuntor a ser escolhido para esse circuito é um disjuntor com corrente nominal de
10 amperes. Então, nós vimos até aqui as diretrizes para o dimensionamento de condutores pelos critérios da seção mínima, depois pelo critério da capacidade de condução de corrente, mais adiante pelo critério do limite de queda de tensão, e nessa aula nós estudamos o dimensionamento pelo critério da proteção contra sobrecarga. Então, não deixe de assistir ao próximo vídeo, nele abordaremos sobre o critério de proteção dos condutores, adotando o critério de proteção contra curto-circuito. Então, até o próximo vídeo.